Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nazismo, do tirano Adolf Hitler. E quem vem trazer essas informações é o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Cruzeiro do Sul e coordenador do grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios, Rodrigo Medina. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bom? Estava vendo isso aqui. E minha família inteira é de maçons e o meu filho que estaria assistindo a gente também é teu irmão. Que bom, que bom. Seja em casa. Obrigado. Obrigado eu. Portanto, você é meu tio. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, eu queria, para começar essa história nossa aqui, vamos explicar quem foi Adolf Hitler. Bom, essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é extremamente complexa. Um pintor frustrado, um político, não sei o que era o cara? Hitler é praticamente uma esfinge da contemporaneidade, né? Dado o volume de mitologias que sobre ele pairam, não é? De um órfão, né, desempregado nas ruas de Linz e depois de Viena, até o líder máximo dos destinos da sociedade alemã e, por conta da Segunda Guerra, praticamente dos destinos do mundo, não é? O mundo não seria mais o mesmo após a passagem de Adolf Hitler. Na verdade, o Mein Kampf é um livro que ele escreveu, inclusive, em 1924, que serviu para passar, inclusive, a mensagem que ele tinha na cabeça para toda a Alemanha. Eu queria que você contasse um pouco desse livro, porque o papel aceita tudo. E todos nós, em épocas de universidade, sabe disso, na nossa formação acadêmica, você tem sempre as antíteses, né? Então, você vai ler o Capital de Marx e você vai ler Mein Kampf, que tinha no Brasil, em português. Na minha época tinha. No papel, tudo é lindo. O nacional-socialismo alemão é lindo. O comunismo de Engels, de Marx, é uma coisa preciosa. E, na prática, a coisa se reverte. Então, eu queria que você falasse do Mein Kampf, do nacional-socialismo alemão. Ok. Bom, dizer sobre o Mein Kampf, né, me obriga a passar por parte da biografia de Adolf Hitler e do grupo ao qual ele pertencia, não é, de militantes do nacionalsocialismo alemão. Em primeiro lugar, ele é escrito durante o ano de 1924. A maior parte desse período, Adolf Hitler estava na cadeia, não é? E por que ele estava preso? Por conta de um malfadado golpe que ele, junto de outros militantes, não é, nacionais socialistas, deram em 1923, o chamado Putsch da cervejaria, que pretendia tomar, não é, o governo da Baviera. Malfadado porque foi desmantelado, seus militantes foram presos e na cadeia ele teria editado o primeiro volume do Mein Kampf, que foi editado apenas em 1925, quando ele já estava livre. É importante dizer que houve um segundo volume escrito em 1926 e a versão que nós conhecemos é uma compilação de ambos, não é? Para dizer acerca do seu conteúdo, ele tem trechos autobiográficos em que Hitler narra a sua trajetória, mas evidentemente trechos comprometidos, porque é uma narrativa heróica, heroicizante, que mascara muito da sua própria biografia, segundo vários historiadores já determinaram, não é? Uma parte de análise conjuntural da situação alemã, primordialmente dos motivos da derrota da Primeira Guerra Mundial. Hitler não entendia que tivesse havido uma inferioridade militar alemã, e sim a traição da classe política alemã, que havia entregado os destinos daquela sociedade às potências capitalistas ocidentais, não é? Primordialmente França e Inglaterra. Há também uma pseudo-teoria de geopolítica, uma leitura muito tortuosa do pensamento de um geopolítico chamado Karl von Haushofer, e que leva à estratégia da teoria do espaço vital que Hitler defende, ou seja, que a sobrevivência da sociedade alemã dependeria da expansão do território vital alemão por sobre outras sociedades, primordialmente periféricas no sistema capitalista, não é? Isso para dizer, Inglaterra e França já detinham boa parte, não é, do mundo no contexto do neocolonialismo, ok? A Alemanha, que se unificara tardiamente em 1871, nas vozes de Adolf Hitler e de outros nacionais socialistas, reivindicavam a sua parte do mundo, não é? Nesse ímpeto, portanto, imperialista. E uma última parte do Mein Kampf, com uma doutrina política
que apresentavam uma forma tenebrosa de antissemitismo, não é? Na forma específica do antijudaísmo. Se defendia fantasiosamente, ficcionalmente, evidente, não é? A existência de uma conspiração judaica mundial, aliada a uma conspiração comunista, e aí o nacionalsocialismo, o nazismo, se apresentava como a única via de salvação da sociedade alemã, destinada pela providência a governar o mundo, porque Hitler sustentava também uma teoria eugênica, nós chamamos, né? Sim. De superioridade da raça ariana sobre todas as demais. O inimigo rássico número 1, não é? Do superior povo alemão seriam os judeus, eslavos, poloneses, ciganos, inclusive, não é? Que deveriam perecer frente a um governo mundial de caráter nazista. O apelo dele, inclusive, incluía basicamente esse sentimento que você está falando, que é o fanista, né? Que o povo tinha pela Alemanha. Ele pegou uma Alemanha abaixo da crítica, uma inflação monstruosa, as pessoas num estado de pobreza. E é nessa hora que surgem esses tiranos, esses líderes, porque ele passou para o povo alemão que a ofensa monumental que foi o Tratado de Versailles, né? Isso aí nós sabemos. Agora, 2 esclarecimentos. Eu queria que você falasse do primeiro, como historiador, do Tratado de Versailles e como foi a ascensão dele ao poder. Ok. Bom, em primeiro lugar, o Tratado de Versalhes ele foi lavrado logo após o término da Primeira Guerra Mundial e impunha aos países derrotados, primordialmente a Alemanha, os termos dos vencedores. Sim. Não é? Inglaterra e França. E num vagão de trem, quer dizer, uma coisa... Pois é, o que em termos de relações internacionais, aqueles que se dão a estudar a diplomacia, não é? Encontram diversos erros, ou seja, a paz mundial já estava comprometida nos termos do Tratado de Versalhes. Um instrumento de armistício, quando um tratado que se impõe ao término de uma guerra, deve vislumbrar uma perspectiva de paz, e ali já estava dada a continuidade do conflito. Isso porque ele tem um caráter primordialmente restritivo. Uma série de medidas, o que inclui a condenação da Alemanha ao pagamento de 32 bilhões de marcos por indenização às potências perdedoras da Primeira Guerra, incluindo algo inusitado, o pagamento por pensões de soldados, de combatentes mortos. Isso nunca se viu antes na história. Absurdo. E a Alemanha se torna refém dessas potências porque até o pagamento dessa quantia absurda, regiões estratégicas em termos econômicos foram ocupadas por essas potências. Por exemplo, a ocupação francesa no Vale do Ruhr, que era uma região riquíssima à indústria alemã, e também o alijamento do território alemão da Alsácia e da Lorena, também territórios estratégicos em termos econômicos. O que nos dá a entender, não é, que havia uma estratégia implícita no Tratado de Versalhes de impedir que a recém-nascida industrialização alemã pudesse fazer frente à Inglaterra, primordialmente, e França, numa corrida capitalista mundial. Bom, o efeito disso foi nefasto, porque, nesse sentido, a Alemanha também foi impedida de se armar, ou seja, sua marinha de guerra e sua arma aérea foram extintas, os efetivos do exército foram limitados a uma pequena centena de milhares de soldados, a conscrição militar obrigatória chegou ao fim, não poderia haver mais. Isso fomentou um ressentimento gravíssimo na sociedade alemã em relação aos vencedores da Primeira Guerra, mas também às classes políticas, não é, da recém-nascida e manca República de Weimar, não é? Ou seja, estava adubado o terreno para que ali se germinasse um regime totalitário. Só faltava o último componente de agravamento, que é a crise econômica sistêmica, não é? Ou seja, uma crise que foi do final da Guerra Mundial até o ano de 32, que ocorrem eleições presidenciais às quais concorre Adolf Hitler, não é? Levaram a uma situação de penúria extrema da sociedade alemã. Isso, na verdade, foi o grande gancho, porque, claro, que é duro você, de repente, vir um pedaço do seu país, como a uva principal é Gewürztraminer, e tem um paté maravilhoso de um lugar chamado Strasbourg, e as pessoas falarem francês. Isso é pouco. Eu acho que o complicado foi, de fato, essa crise econômica que
acabou com essa história e fez com que esse cara ascendesse ao poder. Em 34, né, que ele se elegeu chanceler? Em verdade, há eleições parlamentares do Reichstag em 1930. Tá. Não é? E os nazistas já conseguem um número relativamente expressivo de cadeiras, por se tratar de um partido novo, não é? Relativamente novo. Em 1932, há eleições presidenciais. O presidente da situação, Hindenburg, chega a disputar a presidência com o próprio Adolf Hitler. Não é? O Hindenburg se reelege, mas para compor uma situação governista no parlamento, ele dá o cargo de chanceler ao partido nazista, e o primeiro indicado é o líder máximo do partido nazista, não é? Adolf Hitler. Que se intitula Führer. Com a morte de Hindenburg, em 34 mesmo, Hitler ele funde a chancelaria à presidência e depois ratifica essa medida, esse ato normativo, por meio de um plebiscito, no qual ele obtém 89,9% de aprovação da sociedade alemã. Ele já era um líder carismático na sociedade alemã. O discurso nazista, de caráter messiânico, salvacionista, já havia cooptado boa parte de corações e mentes da sociedade alemã. Ele proclama-se a si mesmo como Führer, não é, líder máximo, do que ele nomeia o Reich alemão de 1000 anos, o Terceiro Reich, sucessor do Sacro Império Romano Germânico, o Primeiro Reich, não é? Sucessor do Império dos Kaisers de 1871 a 1914, agora o Reich que ele prometia de 1000 anos, que durou a bem da humanidade, não é? Sim. Até maio de 1945, não é? Eu sei que o estabelecimento do regime nazista, ele se deu em função dessa coisa ufanista, nacionalista, e fundamentalmente pela situação econômica que vivia a Alemanha naquela época, né? Qual era o painel econômico da Alemanha, exatamente nessa época? Bom, eu mencionei que a Alemanha havia se unificado tardiamente junto da Itália, não é? E há uma indústria muito incipiente nas regiões urbanas que é desmobilizada no tempo da Primeira Guerra Mundial, e com a ocupação estrangeira, o desenvolvimento econômico alemão vai decrescendo, né? Crises sistêmicas vão se instaurando e a Alemanha não participa da prosperidade, praticamente, do capitalismo mundial da década de 1920, chamada Belle Époque do capitalismo. Só que amarga o pior das crises capitalistas. Em 1929, os efeitos do colapso, do crash de Wall Street, né? A crise mais grave já experienciada sobre o signo do capital, se transforma na Grande Depressão Alemã. E chega ao ápice exatamente em 1932, com a grande inflação alemã. São célebres as imagens históricas das notas de marco sendo remarcadas semanalmente. Tanto quanto aquelas imagens em que as pessoas precisavam trocar um bolo de dinheiro por um pedaço de pão, ou mesmo aquelas pessoas que arremessavam as cédulas de papel moeda ao fogo para escaparem do frio, porque de nada mais elas valiam. Houve um processo de pauperização, ou seja, de empobrecimento radical da classe média. Nós podemos dizer do fim das classes médias, não é? Na Alemanha desse período. Como eu disse, o terreno era fértil para que o discurso mais radical, não é? Aquele que prometesse resgatar o brio da sociedade alemã, não na forma de um nacionalismo, não é? Que significa apenas o povo exercer a sua autodeterminação no espaço, mas o ultranacionalismo, não é? Que é uma convicção que beira a patologia de superioridade sobre demais povos, não estrangeiros apenas, mas internos àquela sociedade, não é? Então, culpar o outro que é o judeu, que é o cigano, que é o eslavo. Essa história do antissemitismo, por exemplo, qual foi o motivo da existência desses sentimentos? Está certo que ele criou um clima e tal, mas puxa vida, por que a grande estupidez cometida na Segunda Guerra? Bom, o antissemitismo nem sempre foi chamado assim. Se eu entender que o antissemitismo ele significa em verdade o antijudaísmo, ele existe desde a aurora da humanidade, desde o Império Romano. Agora, a questão é que o nazismo, que não tinha o monopólio sobre o antissemitismo no mundo, várias sociedades eram, e a gente pode dizer, ainda são gravemente antissemitas, não é? Mas o nazismo transformou o antissemitismo em doutrina política e engendrou sistematicamente políticas, estratégias
para o aniquilamento total e completo da sociedade judaica, o que culmina na forma do Holocausto, não é? Mais gravemente na solução final da questão judaica, como nomeou a cúpula do nazismo, não é? Agora, 30 de abril de 45, segundo vocês historiadores, Hitler comete suicídio. Qual foi o impacto disso naquele país literalmente destruído? Veja, tem uma imagem muito emblemática, não é? Que foi o suicídio posterior de outra figura central do nazismo, que foi Goebbels, e da sua esposa. Todos os filhos? Que assassinou os filhos envenenados com um bombom de chocolate, pondo-os para dormir. Não é? Evidentemente, alguém que age dessa forma entende que o mundo tal qual ela conhecia como civilização ruía, tal qual ruíra o Império Romano, não é? E o que adviria posteriormente seriam as invasões bárbaras. É alguém que acreditou piamente no nazismo, viveu o nazismo porque aprendeu tudo o que sabia sobre o mundo, né, dentro daquele sistema cultural, e para essa pessoa o mundo havia ruído. A gente pode dizer que boa parte da sociedade alemã encarou dessa forma a perda da Segunda Guerra Mundial. Agora, é preciso colocar as coisas em seu devido lugar, porque o assassinato de Adolf Hitler, ele se deu posteriormente ao próprio Hitler o suicídio de Adolf Hitler se deu posteriormente à própria admissão do Führer perante a cúpula nazista de que a Segunda Guerra já havia sido perdida, não é? Chegou-se a se especular sobre uma ideia megalômana, não é? De que Hitler teria esbravejado que a derrota teria ocorrido fundamentalmente porque os superiores naquela sociedade haviam perecido, não é? Frente ao poder militar dos aliados, e que uma sociedade de alemães inferiores não mereceria o governo de um Führer, não é? Então, nesses últimos momentos, a megalomania teria tomado, não é, essa figura tão peculiar da nossa história. Após o seu suicídio, ou melhor, antes do seu suicídio, ele divide a chancelaria e a presidência, ele separa novamente, ou seja, o chanceler cometeu suicídio, a presidência automaticamente passa a Joseph Goebbels, que também se suicida, não é? Konitz quem assina a rendição integral da Alemanha, e aí se instaura um conselho aliado de ocupação que divide a Alemanha em 4 zonas de ocupação, uma soviética, uma encabeçada pelo Reino Unido, outra pelos Estados Unidos e outra pela França, com um estatuto especial para Berlim.